Paz do Senhor, que todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Vamos entrar hoje no capítulo 2, irmãos, que fala sobre uma admoestação a Judá, no livro de Sofonias, amém? O livro de Sofonias fala muito sobre a segurança do homem. Mas como a segurança do homem? A segurança do homem, toda a segurança do homem é nada sem o Senhor. Foi nossa última leitura bíblica. Agora nós estamos entrando no capítulo 2, que fala sobre uma admoestação a Judá. Nesse capítulo, no versículo 1 fala: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação sem pudor. Antes que saia o decreto e o dia que se passe como bragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Buscai ao Senhor todos vós humildes da terra, os que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, possivelmente sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Nesse terceiro versículo, irmãos, não é apenas dirigido ao povo, mas importante ao rei Josias e seus partidários que haviam administrado o juízo de Deus sobre os ídolos. Eles foram admoestados a seguir procurando o Senhor, procurando a justiça e a humildade para que o escape pudesse ser possível para eles. O juízo de Deus sobre as nações circundantes contra Gaza e os filisteus. Porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada. Saquearão Astode em pleno dia e Ecrom será desarraigada. Ai dos que moram na costa do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor está contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir até não deixar morador. Essa profecia se cumpriu alguns anos mais tarde, no entanto, seu pleno cumprimento ainda está por vir. Ai dos que moram na costa do mar, também diz respeito aos palestinos de hoje, os quais na atualidade ocupam essa área e que, segundo um tratado atual, estabeleceram pelo menos teoricamente um Estado palestino. A palavra do Senhor está contra vós, significa a impossibilidade que eles serem bem-sucedidos. Apesar de todo esforço feito a favor deles, é verdade que a questão da Palestina não será resolvida até a segunda vinda, mas nesse tempo será solucionada definitivamente. 6. E a costa do mar será de pastagem com os refúgios dos pastores e currais para os seus rebanhos. E a costa será para o remanescente de casa, nas casas de Asquelon, dormirão de noite, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e tirará o seu cativeiro. Moabe e Amon são julgados. Eu ouvi as afrontas de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, com as quais desonraram o meu povo e se engrandeceram contra o termo do seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, certamente Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poço de sal, e assolação perpétua. O remanescente do meu povo saqueará, e o remanescente do meu povo possuirá. Isso lhes virá por com recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Terrível será o Senhor contra eles, porque destruirá a todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas dos gentios, a Etiópia e a Síria julgadas.
Também vós, os da Etiópia, sereis mortos com a minha espada. Estenderá sua mão sobre o norte e destruirá a Síria, e fará Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, tanto o pelicano como também o ouriço, se alojarão em seus capitéis. Na janela se ouvirá o seu canto. Haverá desolação nas portas, porque o seu piso de madeira de cedro será descoberto. Esta é a cidade alegre, que habitava confiadamente e que dizia em seu coração: eu sou, e não outra além de mim. Como se tornou uma assolação em pousada de feras. Qualquer um que passar por ela assobiará e sacudirá a sua mão. E que dizia em seu coração: eu sou e não outro além de mim, é Nínive, de fato, reivindicando para si os atributos do Deus Todo-Poderoso. No entanto, o Senhor prometeu e a todos os poderes mundiais que o desafiaram, que eles se tornarão em assolação, em pousada de feras. Irmãos, nesse último versículo, nós vemos aqui quando, no entanto, o Senhor prometeu e a todos os poderes mundiais, aqui na Bíblia fala, que o desafiaram, e que eles se tornarão em assolação, em pousada de feras. Aqui, se nós formos buscar na mente, nós vemos aí muitas pessoas que às vezes desafiam a Deus. Quantas pessoas são capazes de filmar, de fazer reportagem, de fazer vídeos desafiando o próprio Deus? Nós não vemos Deus, mas essas pessoas desafiam a Deus. E aqui ele fala grandiosamente: poderes mundiais que os desafiaram, que eles se tornarão assolação. Agora me responde, irmãos, vocês podem comentar, fazer comentários aí nos comentários. Aqui embaixo, vocês podem ir aí comentar. Quantas pessoas foram julgadas pelo próprio Deus por causa dos desafios deles contra Deus? Isso é certo, irmãos? Nós devemos desafiar a Deus? Nós devemos afrontar a Deus? Não, irmãos, nós não devemos. Nós devemos respeitá-lo e honrá-lo e glorificá-lo todos os dias das nossas vidas. Amém? Vamos dar continuidade no nosso capítulo 3, que fala: ai, Judá pecaminosa. Versículo 1. Ai da rebeldia e contaminada da cidade opressora. Não ouviu a sua voz, nem recebeu a correção, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Nesse versículo, o amor que pulsa nas palavras seu Deus é comovente. Por mais orgulhosa e corrompida que Jerusalém fosse, ainda assim Deus disse que ela era dele e que ele era seu Deus. As acusações são as seguintes: ela não ouviu a sua voz, ela não recebeu a correção, ela não confiou no Senhor e ela não se aproximou do seu Deus. Irmãos, por que a gente às vezes duvida tanto da palavra de Deus? Aqui ele está especificando: não ouviu a sua voz, nem recebeu a correção, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Isso acontece, irmãos. No mundo que nós estamos vivendo, acontece. As pessoas se afastam, não ouvem os conselhos, não querem saber de confiar na correção de Deus. Muitas vezes Deus nos corrige, irmãos. Nós temos que entender que muitas vezes é doloroso a correção de Deus. Mas quando nós somos corrigidos, dói. Quando nós somos corrigidos, a gente sente, a gente não faz mais o erro. A gente tenta fazer de tudo para seguir conforme Deus quer que nós façamos. Amém? No versículo 3, os seus príncipes no meio dela são leões, rugidores, os seus juízos são lobos noturnos, que não deixam os ossos para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens prevaricadores, os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor no meio dela é justo,
não comerá iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. 6. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas. Tornei desertas as suas ruas, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades estão destruídas até não ficar homem algum, até não haver quem os habite. Dizia eu, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim não será destruída a sua morada, segundo tudo aquilo pelo qual castiguei, mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Os últimos dias do Armagedom. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, até o dia que eu me levante para o despojo, porque a minha determinação é reunir as nações e juntar os reinos, para derramar sobre eles a minha indignação e todo o ardor da minha ira. E pelo fogo do meu zelo será consumida toda a terra. Essa passagem, na realidade, irmãos, tem a ver com a futura batalha do Armagedom, que precipitará a segunda vinda, que está no Apocalipse 16, 13 e 17. A conversão das nações. Naquele tempo, devolverei eu os povos pureza de lábios para que todos invoquem o meu nome, para que os sirvam de comum acordo. Na região da além dos rios da Etiópia, meus adoradores, as filhas da minha dispersão, me trarão sacrifício. Judá é purificada dos rebeldes. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te estabeleceste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que se alegram na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, a qual confiará no nome do Senhor. O remanescente de Israel não fará injustiça, nem falará mentira, nem em sua boca se achará língua enganosa, porque eles serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os ademorize. O Messias que reina em Sião. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te, exulta do teu coração, ó filha de Jerusalém. Começando com o versículo 8 até o final do capítulo, a restauração de Israel é prometida. Era uma restauração que ele poderia ter tido na primeira vinda de Cristo, mas que brutalmente recusaram ao matar o seu Messias. Quando eles finalmente aceitaram Cristo, o que acontecerá imediatamente depois da segunda vinda, haverá grande júbilo em Israel. Ó Senhor, versículo 15, afastou os seus juízos, lançou fora os teus inimigos, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, nunca mais verás o mal. Naquele tempo se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não te enfraqueçam as tuas mãos. 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, o poderoso, ele salvará, ele deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-te-á com cânticos. A restauração de Israel. Irmãos, olha o barulho da chuva. Uma chuva abençoada que está caindo aqui agora, viu? Não sei se aí onde vocês moram está chovendo, mas aqui começou um temporal, mas Deus está no comando. 18. Reunirei os que em ti te entristeceram por causa da reunião solene, estes para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo eu procederei contra todos os que se afligem, e salvarei aquele o que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. 20 e último. Naquele tempo eu vos trarei, naquele tempo eu vos reunirei, pois vos darei um nome e um louvor entre todos os povos.
quando vos fizer voltar do vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Irmãos, com respeito a Israel, essa é uma das maiores promessas na visão do profeta. A restauração do cativeiro e os tempos do Messias são sincrônicos. Anterior está tão ligada com o posterior que ele fala dos dois sobre um só termo, aplicando a mesma metáfora a ambos. Amém? Quase todas as nossas leituras bíblicas, irmão, nós vemos que na palavra Deus sempre começa com a fúria, Deus sempre começa com o castigo, porque Ele está tentando fazer com que o povo dele se converta. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não mantém a ira dele, Ele não mantém. Ele sempre tem misericórdia do seu povo. Assim, Ele faz conosco hoje. Por mais que nós sejamos desobedientes, o que Ele mais quer de nós é a nossa obediência, é a nossa fé, é a nossa gratidão. É que nós possamos entender que Deus é um Deus vivo, é um Deus único. E que nós estejamos na presença dele. Então que nós possamos aprender a se manter na presença de Deus, que nós possamos acreditar nas promessas dele e acreditar também que tudo ele pode fazer, irmãos. Tudo, porque nós sempre iremos passar por tempestade, nós sempre iremos passar por situações, muitas vezes que nós achamos que nós não vamos dar conta. Mas Deus vem e mostra que nós damos conta. Deus vem e está no controle das nossas vidas. Então que vocês possam entender que o que Deus quer de nós é a nossa fé. Que o que Deus quer de nós é a nossa fidelidade. Irmãos, eu sempre toco na mesma tecla. Procure honrar a Deus. Procure se manter na presença de Deus. Porque é isso que Ele quer de nós. Amém? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor. Eu estou aqui terminando minha leitura bíblica, acreditando que Deus sempre está no controle das nossas vidas, da minha e de vocês aí do outro lado, e que nós possamos aproveitar essa chuvinha maravilhosa que Deus está aqui, ó, nos mandando. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam compartilhar, se inscrever no meu canal, me ajude, irmãos e irmãs, me ajude a chegar a 1000 inscritos, para que eu possa fazer literatura para os seus filhos, né? Eu quero fazer histórias para as crianças, eu quero manter uma conexão com Deus através da palavra para vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.